Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do nosso último assunto da disciplina Termodinâmica 2, Termodinâmica Aplicada 2, que são as reações químicas, especificamente a reação de combustão, que é a mais importante no assunto termodinâmica aplicada, que engloba a termodinâmica clássica. Essa aula a gente vai ver ter uma visão geral sobre combustíveis e combustão, como que a gente escreve a conservação de massa para sistemas reagentes. A gente vai definir alguns parâmetros para análise do processo de combustão. Como é que a gente aplica a conservação de energia para os sistemas reagentes para sistemas de volume de controle. Calcular a entalpia da reação, a entalpia do combustível e o poder calorífico de combustíveis. E para completar, determinar a temperatura de chama diabática quando tem misturas reagentes. Bom, todo material que pode ser queimado para liberar energia térmica, ele é chamado de combustível. Então, o material que eu possa fazer com que ele seja convertido em outro produto e na conversão desse combustível, desse material, e ele liberar energia térmica, a gente pode chamar ele de combustível. A maioria dos combustíveis conhecidos que são utilizados, eles consistem primariamente de carbono e hidrogênio. Eles são chamados de combustíveis de hidrocarbonetos. Você tem a fórmula geral que é CnHn. C é carbono, H é hidrogênio. Então eu tenho N átomos de carbono e M átomos de hidrogênio, que compõem no mínimo qualquer fórmula química, qualquer fórmula geral dos chamados combustíveis de hidrocarbonetos. E eles podem existir tanto sólido, líquido e gás. Por exemplo, tem o carvão, que está na fase sólida, gasolina, que geralmente é caracterizada pelo C8H18, na fase líquida, né? Gás natural, que é majoritariamente CH4 na fase de gás, ou o etanol, por exemplo, etanol que você vê nas bombas de combustíveis, que é o C2H5OH na fase líquida. Então, quando a gente fala assim, está em todas as fases, geralmente a gente fala que ele se encontra na fase tal, fase X, Y, Z, seja lá qual for, de acordo com as condições de temperatura e pressão normais, ou seja, o ambiente a 25 graus e a 100 kPa. Já carvão, essas condições está sempre como sólido, a gasolina e o etanol líquido e o gás natural como um gás. Dentre outros possíveis combustíveis que possam estar existindo, para que modo que eles sejam queimados, né, vamos dizer assim, para produzir energia térmica para ser útil. Então, o mais clássico de todos, né, é usar o petróleo. O petróleo, quando você aquece o petróleo, começa a se evaporar e você consegue destilar esse petróleo em produtos mais leves. Por ordem, o mais leve seria a gasolina, depois o querosene, diesel combustível, óleo combustível. Para vocês terem uma ideia dessa tabela aqui em termos de quantidade de energia, né? Então, essa tabela aqui mostra diferentes combustíveis. Começa com a gasolina, diesel leve e pesado. O GLP, que é o gás de cozinha, que a gente conhece, né? Seria o gás liquefeito de petróleo. O etanol, o metanol. O gás natural comprimido, a 20 megapascal. E o gás natural liquefeito, que esse cara aqui já está na fase líquida depois de passar por alguns processos de conversão. Se eu pegar a gasolina como um equivalente, ou seja, 1 litro de gasolina contém 31.850 kJ de energia. O diesel leve, por exemplo, ele consegue ter um pouco mais. O pesado, um pouco mais. O GLP já tem menos que a gasolina. O etanol pode ter mais, o metanol menos, o gás natural comprimido menos, o liquefeito também. E você vê que tem proporções diferentes, né? Então, esses combustíveis, eles têm características bastante diferentes entre si, não só em termos de quantidade de energia, mas também em relação ao comportamento durante o processo de combustão, que a gente vai ver mais à frente. O que é uma reação química que durante a qual um combustível é oxidado e uma grande quantidade de energia liberada, essa reação química é sempre chamada de combustão. Nesse curso de termodinâmica aplicada 2, a gente vai tratar especificamente dessa reação química, que, para os propósitos da termodinâmica clássica, eu poderia considerar que é a mais importante de todas. Por quê? É quando você pega um combustível que tem uma quantidade de energia bastante grande por litro ou por quilograma dele, e você queima esse combustível, você faz uma oxidação desse combustível,
e libera uma quantidade grande de energia térmica que pode ser usada para outros fins, para aquecimento, para gerar energia elétrica, entre outros. Então a gente vai estudar basicamente a reação química de combustão. O principal agente oxidante utilizado é o ar atmosférico, porque para qualquer combustão é necessário que eu tenha oxigênio. No ar atmosférico você já tem uma quantidade grande de oxigênio e ele é de graça, vamos dizer assim. Então, o principal oxidante que você usa é o ar atmosférico, aproveitando o oxigênio que está presente no ar para ser utilizado como agente oxidante desse combustível. 1 mol de ar seco ele é composto por 20,9% de oxigênio, 78,1% de nitrogênio, 0,9% de argônio e tem outras pequenas quantidades de CO2, de hélio, neônio, hidrogênio, entre outros componentes. Para análise de processo de combustão, a gente vai considerar que o ar seco tem 21% de oxigênio e o restante de nitrogênio, em base molar. Lembrando que base molar e base volumétrica elas são similares. Então a gente vai usar um oxidante, que é o ar atmosférico, e esses 21% de oxigênio que estão colocados no ar atmosférico vão ser o meu principal agente oxidante. Outra coisa importante é saber o seguinte, ó, cada combustível ele deve atingir uma temperatura mínima para iniciar o processo de combustão. Porque senão tudo ia pegar fogo, né? Imagine se eu tivesse um litro de gasolina aqui armazenado e de repente ele começasse o processo de combustão, ele ia pegar fogo e ia produzir acidentes. Mesma coisa com qualquer outro combustível. Imagina carvão, imagina madeira, imagina bagaço de cana, né? Entre outros. Então, cada combustível desse, ele na verdade precisa atingir uma temperatura mínima para iniciar o processo de combustão, que a gente chama de temperatura de ignição. E essa temperatura de ignição, ela varia de acordo com o combustível que você está trabalhando, né? Se você olhar uma temperatura de ignição média, eu vou ter, por exemplo, a gasolina com 260 graus, o carbono, que seria o carvão, com 400 graus, o hidrogênio com 580, o monóxido de carbono com 610, o metano com 630. Então o que acontece? Para iniciar a combustão, eu tenho que ter no mínimo um aquecimento desse combustível para atingir essa temperatura que eu vou chamar de temperatura de ignição. Então lembrando, para ocorrer combustão eu preciso ter primeiro um agente oxidante, no caso o oxigênio, né? Só que no caso a gente está usando o ar atmosférico, e que esse combustível atinja no mínimo uma temperatura de ignição de modo a se iniciar o processo de combustão. Durante o processo de combustão, os componentes que existem antes da reação são chamados de reagentes, os que existem após a reação são chamados de produtos. Quer dizer que antes da reação eu tenho os reagentes, após a reação ter sido completada, eu vou ter os produtos. Então, numa câmara de reação, o que vai acontecer? Eu vou estar adicionando reagentes, um combustível mais um oxidante, que os dois caras aqui vão ser chamados de reagentes, e na saída eu vou ter produtos, né? Os produtos oriundos da combustão. E geralmente uma reação, uma quantidade de calor liberada para cada tipo de reação, para cada tipo de processo. Eu tenho um combustível, C2H6, reagindo com A moles de ar seco. Esse ar seco aqui, ó, seria 1 mol de O2 mais 3,76 moles de nitrogênio. Essa proporção aqui, ó, 1 mol de oxigênio para 3,76 moles de nitrogênio, corresponde àquela proporção em volume de 0,21% de 21% de oxigênio e o restante de nitrogênio. Então eu estou pegando esse combustível aqui, C2H6, estou reagindo com A moles de ar seco e produzindo B moles de CO2, C moles de H2O, de água, e D moles de nitrogênio. Esse cara aqui à sua esquerda são os reagentes, todos eles, não é só o combustível que é o reagente, e do lado direito são os produtos. Que hipótese que a gente está utilizando aqui, ó? Esse ar aqui ele é constituído de 21% de oxigênio e o restante de nitrogênio em volume. O nitrogênio ele não participa da reação, ele é inerte, ou seja, o nitrogênio aqui ele entra e sai sem reagir com o combustível.
Uma reação de combustão estequiométrica ele admite combustão completa, ou seja, todo o carbono disponível ele vai produzir CO2, todo o hidrogênio disponível ele vai produzir água. E o nitrogênio, como já foi dito anteriormente, ele é inerte, ele não reage, ele entra e sai da reação do mesmo jeito. Então a reação faz o quê? Ela, quando oxidar o combustível, o carbono presente no combustível ele vai se converter em CO2. O hidrogênio presente no combustível ele vai se converter totalmente em água, desde que essa reação de combustão seja completa. A gente vai explicar um pouco melhor daqui a pouco. Resolvendo a equação de balanço estequiométrico, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou reagir 1 mol de etano, que é C2H6, mais A moles de ar seco, resultando em B moles de CO2, C moles de água e D moles de nitrogênio. Como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer um balanço, na verdade, de espécies químicas, ou seja, tudo que eu tenho de espécie química de um lado tem que ser igual à quantidade de espécies químicas do lado direito. Então, vamos fazer primeiro por cada uma das espécies químicas que eu tenho. Então, eu tenho carbono inicialmente. Então, do lado dos reagentes, eu tenho quanto de carbono? Eu tenho 2 carbono aqui no etano. Então, vou colocar 2. Do lado direito, eu vou ter carbono onde? Eu vou ter carbono aqui no CO2. Então, eu vou ter B moles de carbono do lado direito, do lado dos reagentes. Então, balanço estequiométrico para o carbono, eu tenho 2 igual a B. No hidrogênio, eu vou ter 6 de hidrogênio aqui do lado dos reagentes. Esse 6 de hidrogênio está junto com etano. E do lado direito, eu vou ter hidrogênio aqui na água. Então, eu vou ter 2 vezes C de hidrogênio do lado direito. Então, o balanço estequiométrico do hidrogênio fica 6 igual a 2C. No oxigênio, eu vou ter 2 vezes A do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter 2 vezes B, esse oxigênio aqui do CO2, mais C, esse oxigênio que está aqui na água. E, finalmente, o nitrogênio, eu vou ter 376 vezes 2 vezes A do lado esquerdo e 2 vezes D do lado direito. Quando eu resolver esse sisteminha de equações aqui, eu vou encontrar os valores de A, B, C e D, de modo a fazer o quê? De modo que essa equação estequiométrica aqui ela fique balanceada. Que eu tenha exatamente a mesma quantidade de espécies químicas de um lado, o lado dos reagentes, igual ao outro lado da equação, que é o lado dos produtos. Quando a gente resolve isso aqui, então eu vou ter A, que é o número de moles do ar necessário para queimar 1 mol de combustível, no caso de etano. Então eu vou ter A 16,67, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 13,17. Dessa maneira eu consigo saber qual a composição dos meus produtos se eu queimar 1 mol de combustível necessitando de A moles de ar atmosférico, de ar seco, para fazer essa reação de combustão. Algumas observações que são importantes. Eu estou escrevendo aqui a equação aí com os valores corretos que foram determinados, então eu vou ter para 1 mol de etano, 16,67 moles de ar, resultando em 2 moles de CO2, 3 moles de água e 13,17 moles de nitrogênio. Veja que a massa total de cada elemento, de cada espécie química na reação ela é conservada. O número de moles total não se conserva durante a reação química. Então aqui eu tinha 16,67 mais 1, teria 17,67. Aqui eu tenho 13, mais 3, 16, mais 2, 18. Então o número de moles que eu tenho nos produtos não é igual ao número de moles que eu tenho no reagente. Então eu não posso afirmar que o número de moles se conserva. Posso confirmar que a massa total de cada elemento sim é conservada. Dois parâmetros, mais um parâmetro importante, que é a chamada razão ar combustível, que é a razão entre para cada mol de ar, de ar em relação a mol de combustível para você fazer uma reação completa. Essa aqui seria a razão ar combustível molar. Se eu for escrever na base mássica, qual a quantidade de ar que eu preciso para queimar uma quantidade de 1 kg de combustível.
Como eu falei anteriormente, né, num processo de combustão completa, todo o carbono combustível é queimado a CO2, todo o hidrogênio é queimado a H2O. Se existir enxofre no combustível, ele é queimado a SO2. Isso por uma combustão completa. Existem processos, que na verdade são a maioria deles, onde a combustão ela é incompleta. Então, se os produtos de combustão ainda tiverem combustível não queimado, como carbono, hidrogênio, CO, OH, isso quer dizer que não teve combustão completa, faltou talvez alguma coisa para essa combustão não se tornar completa. As principais razões que a gente identifica para a combustão ser incompleta é falta de oxigênio, ou seja, eu não coloquei ar atmosférico suficiente para a reação atingir a conversão total do carbono ou do hidrogênio. Mistura insuficiente, pode ser que não houve uma mistura adequada entre os componentes dos reagentes, entre o combustível e o ar, de modo que não houve contato pleno do oxigênio com todas as partes do combustível. Então, com uma mistura insuficiente, pode ser que parte do combustível não seja queimado. E também pode ocorrer dissociação, ou seja, temperatura muito alta, o oxigênio se dissocia, se junta às vezes com o nitrogênio, se junta com outros componentes, e ele não é utilizado para fazer a queima do carbono e do hidrogênio. Então são razões que podem acontecer para ter uma combustão incompleta. Tem algumas definições que são importantes, que são o seguinte: a quantidade mínima de ar necessário para a combustão completa de um combustível, eles chamam isso de ar estequiométrico ou de ar teórico, ou seja, aquele valor do A, que é a quantidade de moles de ar que está sendo utilizado para ocorrer a queima do combustível, ele existe um valor mínimo de modo que a combustão seja completa. Se atingir aquele valor mínimo, a combustão vai ser completa, ou seja, só vou ter CO2, só vou ter água e só vou ter nitrogênio. Ele é bastante chamado ou de ar estequiométrico ou ar teórico. Vocês vão ver as duas definições em diferentes exercícios. Se eu tenho uma quantidade de ar acima do estequiométrico, ou seja, acima da quantidade mínima, esse ar é chamado de ar em excesso. Por exemplo, 50% de ar em excesso na combustão equivale a ter 150% de ar teórico. Perdão. Quantidade de ar abaixo do estequiométrico é chamada de deficiência de ar. Por exemplo, 10% de deficiência de ar equivale a 90% de ar teórico. Essa deficiência de ar vai levar o quê? Vai levar a combustão incompleta, porque eu não tinha oxigênio suficiente para fazer a queima do combustível. Antes de entrar na parte de conservação de energia na combustão, precisamos falar um pouquinho de como que é a entalpia, nesse caso aqui, que vai ser diferente do que a gente viu até agora. Então, se eu desconsiderar qualquer mudança de energia cinética potencial, mudança de energia em uma reação química deve ser mudança de estado e a composição química. Então, teria o seguinte, somatório de energia de um sistema seria parte devido ao estado que se encontra, né, pressão e temperatura, e parte devido à energia química. Agora, não tem que levar em conta essa energia química quando for tratar de qualquer processo. Anteriormente, a variação de energia no sistema ficava somente em cima da variação do estado, variação de pressão, de temperatura. Agora a gente vai ter que considerar também essa variação da energia química durante o processo termodinâmico. Então dá uma olhadinha aqui, Eu tenho uma molécula com átomos, né? Essa circunferência em azul aqui, representaria a energia química, ou seja, a energia que prende as moléculas num determinado arranjo. Eu tenho a energia nuclear, que é a energia que está dentro do átomo da molécula. A energia latente, que está fazendo com que a molécula mude de estado termodinâmico, mude de líquido para gás, de gás para líquido, etc. E a energia sensível, que é simplesmente a mudança de pressão e temperatura. Até agora, a gente ficou focado em quem? Na energia sensível, quando eu mudava a pressão e a temperatura. Na variação da energia latente, quando eu tinha mudança de fase, né? Então até agora as substâncias elas podiam mudar de fase, mas não mudava a composição química. E agora a gente vai ver como é que é o efeito dessa variação quando você quebra a ligação química, quando você libera essa energia química aqui, Então a energia química, quando é liberada, ela acaba virando energia sensível, porque ela vira calor. E esse calor liberado da molécula,
ele pode fazer o quê? Eu posso aumentar a temperatura, uma temperatura da substância, eu posso fazer a substância mudar de fase. Então, a quebra dessa energia química aqui, ó, que faz a liberação de energia, e ao quebrar a energia, essa barreira de energia química, que faz com que os átomos das moléculas fiquem num determinado arranjo, eu desarranjo esse cara aqui e posso mudar a composição química dele. Veja que nós não entramos ainda, não é escopo da termodinâmica clássica analisar o que acontece se eu mudar o átomo, né? Se eu fizer uma fissão desse átomo aqui, ou se eu juntar dois átomos diferentes, que seria a fusão. Nós estamos ainda vendo, no caso, como que ocorre quando eu tenho mudança da energia química de uma molécula. E aí o que acontece de importante? A gente tem algumas definições de entalpia aqui no caso. A gente tem a definição de entalpia de reação, HR, que é a diferença entre a entalpia dos produtos e reagentes, onde ambos estão em estado termodinâmico especificado e a reação é completa. Ou seja, a diferença de entalpia que eu tenho entre os produtos e os reagentes numa combustão para um estado termodinâmico definido e reação completa, essa diferença de entalpia, a gente chama ela de entalpia de reação. Tem também a entalpia de combustão, que é a mesma variação de entalpia entre reagentes e produtos, só que eu estou considerando a combustão de 1 kmol de combustível, ou 1 kg de combustível, completamente, ou seja, eu estou fazendo uma queima completa desse mol, de 1 kmol ou de 1 kg de combustível, e levando eles a uma temperatura e pressão especificadas. Essa é chamada entalpia de combustão. Então, ela está em função da quantidade de combustível para 1 mol do combustível que foi queimado. E temos também a entalpia de formação, que é a quantidade de energia absorvida ou liberada durante a formação de um componente de outros elementos químicos estáveis durante um processo em regime permanente em um estado especificado. O mais importante aqui para vocês é a chamada entalpia de formação, porque na hora de você calcular qualquer entalpia agora, você vai ter que somar a entalpia devido à diferença de temperatura e pressão, juntamente com essa entalpia de formação. E como é que a gente calcula essa entalpia de formação? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma câmara de combustão, onde eu vou fazer a queima de 1 kmol de carbono a 25 graus Celsius e 100 kPa, com 1 kmol de oxigênio, também a 25 graus Celsius e 100 kPa. Quando eu reagir esse carbono com o oxigênio, os produtos gerados são 1 kmol de CO2, também a 25 graus Celsius e 100 kPa. Veja, entre a entrada que eu tenho reagentes carbono e oxigênio e a saída que eu tenho somente um produto, que é o CO2, houve o quê? Houve uma mudança de composição química. Eu tinha aqui dois elementos separados, agora eu tenho um elemento único aqui, ó. Acontece que para essa reação ocorrer, eu tive que liberar essa quantidade de calor aqui, ó, 393.520 kJ. Isso quer dizer que para eu formar 1 mol de CO2 vindo de dois elementos primordiais, elementos separados, quando eu fizer essa reação aqui, ó, eu tenho uma reação exotérmica, eu estou perdendo calor para o meio nessa quantidade aqui, ó, de 393.520. Esse cara aqui é a minha chamada entalpia de formação. Que veja, o sistema ele não tem nenhuma interação de trabalho, né? Não tem variação de energia cinética e potencial, que é muito pequena comparado com o resto. E aí eu tenho aqui, ó, que esse calor aqui, ó, a diferença entre os produtos e os reagentes vale menos 393.520. Menos por quê? Porque eu perdi esse calor aqui, ó. Isso quer dizer que a entalpia de formação do CO2 é dado por esse valor aqui, ó. Então, para eu formar CO2, a partir do carbono e do oxigênio, eu vou ter que perder 393.520 kJ para cada quilomol de CO2 formado. Esse valor aqui, ó, ele é o valor exato da nossa chamada entalpia de formação. Então, vamos lá. A diferença entre a entalpia dos produtos em estado especificado e a entalpia dos reagentes no mesmo estado especificado, para uma reação completa, é chamada de entalpia de formação. Veja que não sobrou carbono aqui e não sobrou oxigênio, ou seja, todo o oxigênio foi usado especificamente para converter esse carbono em CO2. E de onde vêm os valores de entalpia de formação? Eles vêm de tabelas, ó. Aqui a gente tem na
nossa tabela disponível lá na plataforma do Moodle, a gente tem uma tabela, que é a tabela A10, que dá a entalpia de formação para diferentes produtos. Veja que produtos que são puros, tipo carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, a entalpia de formação deles é nula, né? Então ele tem um componente químico só, ele não é oriundo de uma combinação de 2 ou 3 componentes, então a entalpia de formação desses caras é sempre zero. Mas aqui eu tenho água em 2 estados, gás e líquido, a minha entalpia de formação tem todos os valores colocados aqui, ó. Repare aqui, ó, o carbono, que é um componente único, ó, a entalpia de formação dele vale zero. Veja que o enxofre também é um componente único, a entalpia de formação dele vale zero. Todos os outros que são compostos, por exemplo, aqui, ó, propano, C3H8, a entalpia de formação dele, ó, menos 103.900. Ah, por que o menos, professor? Nunca apareceu entalpia negativa. Então, aparece um valor negativo porque para você formar propano oriundo de carbono e de hidrogênio, eu vou ter que liberar essa quantidade de energia aqui, ó, para cada quilomol de propano que eu produzi. Tem casos que essa energia ela é positiva, ó. Repara aqui no etano, ó. Perdão, no eteno. O eteno é C2H4, para eu formar 1 mol de eteno, eu tenho que consumir uma quantidade de energia de 52.047 para formar ele. Então agora as entalpias podem aparecer positivas ou negativas de acordo com a entalpia de formação deles. Para nossa sorte, a gente não tem que calcular a entalpia de formação, a gente tem que buscar os valores na tabela. E os valores que são utilizados no livro, nos livros, nos exercícios, estão todos tabelados aqui na tabela A10. Outra definição bastante importante é o chamado poder calorífico. O que é o poder calorífico? Vamos pegar 1 mol de C8H18, que é gasolina, reagir ele com ar, e os meus produtos serão quem? Se for uma reação completa, CO2, água líquida e nitrogênio, também a 25 graus Celsius 100 kPa. Então veja, os reagentes estão a 25 graus 100 kPa e os meus produtos também estão a 25 graus Celsius 100 kPa. Se eu desconsiderar as variações de energia cinética e não tem posição de trabalho, o poder calorífico desse combustível é a diferença de entalpia que eu tenho entre produto e o reagente, mas aqui eu pego o valor absoluto, o valor sempre positivo do poder calorífico. Estou preocupado com a quantidade de energia que ao queimar 1 mol desse combustível, quanto de energia que eu tenho liberado. Então a definição posso escrever assim, ó, a quantidade de poder calorífico é a quantidade de calor liberada quando um combustível é queimado completamente em processo em regime permanente. Os produtos são levados à mesma condição termodinâmica dos reagentes. Como eu falei aqui, ó, reagentes a 25 graus 100 kPa e os produtos também a 25 graus e 100 kPa. O poder calorífico do combustível é igual ao valor absoluto, ou seja, sempre positivo, da entalpia de combustão, ou seja, a diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Repare que todo mundo está na mesma condição de entrada e na mesma condição de saída, que são as condições do ambiente. Tem 2 tipos de poder calorífico. A gente chama primeiro o poder calorífico PCS, que é o poder calorífico superior, que nesse caso a água formada nos produtos está na fase líquida, e o poder calorífico inferior, que é a água na forma de vapor. Como é que a gente escreve uma equação de primeira lei para sistemas reagentes? Basicamente da mesma forma que a gente fez anteriormente. A diferença é que agora nós vamos ter que levar em conta a entalpia. Então vamos pegar esse caso aqui, ó, onde eu estou desprezando as variações de energia cinética potencial e considerando que eu opero em regime permanente. Eu tenho taxa de calor, menos a taxa de trabalho, mais quem entra na reação? Os reagentes. Então vou colocar aqui, ó, número de moles dos reagentes vezes a entalpia. Olha a entalpia, como é que é o negócio aqui, ó. Coloquei aqui o número de moles, né, dos reagentes e dos produtos. E olha como é que é a entalpia aqui agora. Ela é parte devido à entalpia de formação dos componentes do reagente, e depois dos componentes dos produtos, é óbvio. E ela é parte da entalpia sensível, esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH aqui é a diferença de entalpia que eu tenho entre a temperatura que o reagente se encontra e a temperatura de 25 graus Celsius.
Se os reagentes estiverem a 25 graus Celsius, esse ΔH aqui vale zero. Se os reagentes tiverem um valor acima de 25 graus Celsius, a gente tem tabelas específicas para cada componente para calcular o quanto vale esse ΔH aqui. Então, qual é a diferença principal que a gente está observando quando for trabalhar com sistemas reagentes, com sistemas que eu tenho mudança de composição química? A entalpia aqui agora, ela vai ter que ser considerada a entalpia de formação. A diferença que eu tenho em relação aos casos anteriores, que antes essa entalpia de formação aqui ela não aparecia. E ela não aparecia por quê? Ela não aparecia porque não tinha mudança de composição química. A entalpia de formação, tanto na entrada quanto na saída, ela era a mesma. Eu só levava em conta esse ΔH aqui, ó. Então aparecia a entalpia das entradas, a entalpia das saídas. Só que como não tinha mudança de composição química, a entalpia de formação ela era anulada. Ela não tinha como aparecer. Como coloquei agora, né, entalpia sensível é a variação de entalpia entre o estado especificado, que é a temperatura que eu me encontro, né, e o de referência, que é sempre 25 graus Celsius. Para completar essa aula de combustão sobre os conceitos principais, a gente fala um pouco da temperatura de chama diabática. Por definição, se eu tenho um sistema reagente sem interações de trabalho e nem variação de energia cinética, a energia química liberada durante o processo de combustão, ela se perde como calor para a vizinhança, ou, se ela for usada internamente, ela vai elevar a temperatura dos produtos de combustão. No caso limite, quando a perda de calor é nula, ou seja, um Q0, um processo diabático, a temperatura dos produtos ela atinge o máximo, e a gente chama ela de temperatura de chama diabática, que vai ser uma temperatura quando eu não tenho trabalho, não tenho calor, então esses dois itens valem zero, de modo que a entalpia dos produtos seja exatamente igual à entalpia dos reagentes. E nesse caso aqui, a temperatura dos produtos vai ser a máxima temperatura possível de ser obtida para aquela combustão. Ela depende do que? A temperatura chama diabática. Depende do estado dos reagentes, depende do grau que a reação de combustão é completa, ou seja, se a reação for total, se ela for completa, ou seja, queimei todo o carbono, queimei todo o hidrogênio, então eu estou conseguindo atingir a temperatura máxima possível. Por quê? Se eu tenho uma reação incompleta, se eu não consegui queimar todo o carbono e todo o hidrogênio, teve nos produtos combustível não queimado, combustível que não reagiu. Quer dizer que eu não consegui liberar toda a energia química que estava presente nele, então não vou conseguir atingir a temperatura máxima. Por outro lado, se a reação for completa, mas com excesso de ar, o que vai acontecer? Estou colocando ar a mais, eu vou acabar resfriando esses produtos uma temperatura que vai ficar abaixo da temperatura máxima possível de ser obtida caso a reação fosse completa. Como coloquei agora há pouco, né? Isso também inclui a quantidade de ar também, como acabei de falar. Então, para cada combustível, em determinado estado termodinâmico e quantidade de ar, você vai ter um valor máximo para aquela temperatura de chama diabática. E também ocorre com uma temperatura de ar teórica especificada. Essa aula de combustão aqui é uma aula muito básica, depois a gente conseguiu abarcar todos os conceitos iniciais minimamente necessários para trabalhar com combustão. A lista de exercícios que está disponível para vocês já vai ajudar vocês a trabalhar um pouco melhor com os conceitos. Eu vou tentar colocar uns 2 ou 3 exemplos para vocês verem como é que a gente trata agora o caso de sistemas reagentes. Ok? Qualquer dúvida, qualquer questão que ficou para vocês, é só me escrever ou comentar aí no próprio vídeo que a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Por hoje é só, pessoal. Grande abraço.